Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o genérico. Meu nome é Davi, sou farmacêutico e hoje eu vou trazer para vocês conteúdo que tenho certeza que vai ser muito útil para vocês, assunto relevante e com certeza vai tirar suas dúvidas. Muitas vezes vocês já ouviram falar, mas dessa forma acredito que ainda não. Então vamos lá, fique conosco e entenda um pouco mais desse mundo do genérico. E certamente você já se deparou na farmácia, quando você foi fazer uma compra de um medicamento, de um produto, ou até mesmo para você ou para outra pessoa. E as pessoas falam, não, eu não quero genérico. Ou tem aqueles que querem genérico, por ser mais barato, mas tem alguma dúvida? Hoje nós vamos para 23 anos com a lei do genérico já implantada. É um marco na história do Brasil. Não só do Brasil, mas do mundo. Esse termo genérico não é novo. O genérico, na verdade, o conceito, o assunto, ele foi dado início na década de 60 nos Estados Unidos. Foi o primeiro país a qual procurou saber mais. A ideia era sempre estar melhorando o acesso da população aos medicamentos, até mesmo para o próprio governo, né? Reduzindo custos e assim por diante. Na década de 70 que começaram a ter algumas ideias de como fazer, de como implantar, mas não foi para frente. Né, por diversos fatores, acreditamos que realmente não foi fácil ter uma ideia nova, mas na década de 90 foi realmente o boom, foi quando saiu, né, na década de 90, ano 99, tá, saiu a lei do genérico, 9.787, se eu não me falha a memória. Vou colocar aí a lei certinha, tá? Foi a partir desse ano, então, que se implantou, mas não foi assim do nada. Como isso ocorre, como foi o processo? É isso que nós vamos conversar aqui. Porque na época já existia o de referência e os similares. Mas os similares não eram tão confiáveis como os genéricos são hoje. Tá? Não eram confiáveis como os de referência. Então muitas pessoas optavam por comprar os de referência. Embora nós sabemos que na época, na década de 90, né, nós sabemos que realmente ocorria inflação ou troca de preços. Né? Então isso dificultava muito, porque o valor que estava ontem hoje já era um valor a mais, então isso dificultava muito para as pessoas que não tinham condições de estar comprando. Então uma proposta do governo foi desenvolver um programa com medicamento que fosse mais barato. Daí iniciaram os genéricos, né? Então, em 1999 foram criadas as condições para a implantação, né, do medicamento genérico. Sim, não foi simplesmente por mero acaso. Eles foram até outros órgãos, né, que são internacionais, alguns nos países, Estados Unidos, no Canadá, até na Europa, e através da OMS, para entender um pouco mais como poder implantar. E através disso, né, eu vou citar alguns testes principais. A partir do ano de 2000, já foram aprovadas 182 registros de medicamentos genéricos. Sim, inclusive eles abriram portas, né, para importação. Poxa, mas por que da importação? A importação no fato de trazer nova tecnologia, novos produtos, né? Os medicamentos que nós não tínhamos acesso na época, né? Porque se levarmos em considerações que nós tínhamos algumas empresas aqui que eram detentoras dos registros dos medicamentos de referência, nós ficávamos limitados. Abrindo assim para outras empresas de outros países, trouxeram não só mão de obra, né? Como consequência cresce o incentivo à pesquisa, o incentivo, né, em relação ao mercado de trabalho. Isso tudo conta, isso tudo é positivo. E quem ganha mais no final é a população. Sim, os testes, vamos citar os dois principais. Mas primeiro vamos entender o que é equivalência farmacêutica. Segundo a Anvisa, o produto equivalente farmacêutico são os medicamentos que contêm o mesmo fármaco, que é aquele princípio ativo, que é como se fosse o dipirona. É o dipirona, independente da marca Y ou X, é dipirona. Tem que ter na mesma molécula, que é essa que eu citei, na mesma forma farmacêutica, digamos que em comprimido. Os dois têm que ser em comprimido para fazer a comparação. Esse é o produto equivalente. No entanto que você vai chegar a observar no mercado, se você encontrar um produto similar, ele está lá escrito EQ na caixa, né? As duas letras. Demonstra que é um similar, porém, ele é equivalente ao de referência, nas qualidades. Biodisponibilidade, sim. Esse nome é um pouco esquisito, né, para muitos. Teste de biodisponibilidade é aquele teste a qual você ingere um medicamento, até o tempo da ingestão, até ele surtir efeito, tem um período. Vamos colocar que fosse 45 minutos.
esse é o tempo que o medicamento X de referência levou. Então o medicamento genérico, ele tem que levar nessa mesma margem de tempo. Claro que algumas oscilações existem e você está mais à frente. Então esse é o primeiro teste, né? Digamos que o teste que você realmente faz é aquele que você percebe no dia a dia. Poxa, demorou a fazer efeito ou não? Então o teste de bioequivalência, sim, eu demonstrei o produto equivalente. Agora eu vou citar o teste de bioequivalência. É aquele teste no qual demonstra-se que um produto X é idêntico ao produto Y. Como? Na mesma qualidade, na mesma forma farmacêutica que ele pretende estar concorrendo, na mesma quantidade, o sustentável de pirona, né, do 500 para 500, depende, ele tem que ter. Através disso, né, dessa demonstração em documento, vai para o teste. E alguns laboratórios que são registrados pela Anvisa, que são capacitados para fazer esse tipo de análise. Não é barato, é uma análise muito cara, é um processo muito longo, é demorado. Então precisa de uma equipe altamente capacitada, as máquinas são extremamente caras. Então por isso que muitos laboratórios, que eu vou citar mais à frente, a quantidade não foram autorizados. O medicamento de referência é aquele medicamento que geralmente ele é um inovador. Que é esse que eu estou falando que quando se compara ele com o genérico, por exemplo. É ele que, através dos estudos que geram milhões de dólares para as pesquisas, até alguns são bilhões. Então isso é um custo muito elevado, sim. Então esses medicamentos, essa indústria, no caso, ela tem uma patente, um período que é aproximadamente de 15, 20 anos, podendo ser editado, digamos assim, como ocorreu no caso da pandemia, né? Que em situações como essas, algumas empresas elas tiveram a sua patente derrubada por lei para a necessidade de que houvesse cópias, que houvesse a produção, porque elas mesmas não dariam conta. Então realmente eles precisaram fazer esse meio, né, para que atendesse a população global. No medicamento de referência, no laboratório, na pesquisa, é tudo documentado, né? E ele demonstra determinado efeito em determinado tempo. Todos os laboratórios que querem copiar esse medicamento devem apresentar igual ou melhor. Vamos colocar que seja igual a esse tempo. O medicamento genérico, ele tem que ser na mesma quantidade, proporção, sim, mas ele pode ter algumas mudanças no seguinte ponto. As normas, elas dizem que tem que ter a mesma qualidade, quantidade do princípio ativo. O princípio ativo é aquele de pirona que você tem, que ele realmente faz efeito. Agora, os recipientes, que são aquilo que é para dar volume no comprimido, imagina só, você pegar um comprimido daquele e você pesar, bem difícil dele ter 500 miligramas. Ele vai ter mais. Porém, dentro ali, daquela mistura, tem 500 miligramas de pirona. Agora, o excedente de peso, né, são misturas que são necessárias para que ocorra a compactação do produto. Porque imagina só, você colocar o produto, só a fórmula, né, de 500 miligramas de pirona. E quais são esses meios? São esses recipientes, que é para dar aquele volume. Cheiro, às vezes pode que isso muda. A cor do comprimido muda porque é um corante. Esses recipientes, eles não têm efeito terapêutico. Agora, quem realmente faz o efeito, quem surte o efeito, é o princípio ativo, é o fármaco, né, é a molécula ativa. Tá? Quer ver um exemplo? De pirona. De pirona em gota. É sem sabor, muitas vezes ele é amargo. Eu já vi com sabor abacaxi. Pelo menos a cor era, né? O sabor era bem próximo. Mas ainda assim era muito difícil de ingerir. Tá? Porque realmente é o gosto, o de pirona em si, ele é bem característico, né? As pessoas que fazem uso de pirona percebem. E, poxa, ainda mais em criança, né? Nesse criança é difícil de ingerir qual de sabor. Aí muitos pais e mães optam pelo paracetamol, porque tem sabor, né? Vários. E o próprio ibuprofeno, né? Você vai ver lá, você tem sabor de banana, você tem sabor de tutti-frutti, de morango, enfim. São meios que o mercado tem, que as indústrias têm, de ofertar o seu produto com melhor custo, mas com uma maior possibilidade de aceitação. Por que não? Criança já é mais difícil, né, de ingerir. Poxa, um produto sem sabor, amargo, aquele azedo, é complicado, né? Pensa só. E você faria como? É um prazer estar levando esse conhecimento para vocês, mas eu vou fazer um combinado aqui, um acordo.
Deixe seu like, sua curtida, se inscreva no canal, tá? Coloque seus comentários do que você tem de dúvida, se isso realmente já aconteceu com você, se você se deparou com um produto X que você compra, mas você trocou a marca e ele não tinha a mesma cor, o sabor foi diferente, o corante, e você achou que não funcionou. Comenta aí, tá? Coloque aí, vamos fazer isso combinado. Bom? E agora eu vou citar para vocês outros exemplos que ocorrem. Talvez você deve estar se perguntando, poxa, Davi, tudo bem, eu entendi até agora, entendi o que você está falando, dos testes, das etapas, beleza. Mas por que o medicamento Y não faz efeito comigo, sendo que os dois são genéricos? Eu usei o genérico de uma marca X e eu comprei o mesmo produto, porém da marca Y. E um melhorou e o outro não. Vamos lá. Antes de citar isso aí, vamos entender um pouco mais do como que ocorre. Eu vou colocar aqui algumas para ter uma ideia em relação ao que eu tenho certeza que alguns já se depararam, tá? Mas vamos lá. O sexo do paciente, a idade, se a pessoa pratica exercício físico ou não, se está com vômito, enjoo, né? Presença de alimento no momento da ingestão do medicamento, ou até interação medicamentosa, é aquela que você usa os medicamentos variados, até mesmo o estado físico do medicamento, se ele é líquido ou sólido, no caso do exemplo que eu citei do comprimido, isso também interfere. Porque o líquido, ele não precisa desse tempo de dissolução, de dissolver, né? Com qual o comprimido ele precisa. Então isso já ganha esse tempo. O líquido, ele tende a ser mais rápido, o efeito. Isso você já pode até reparar. Se for comparar um comprimido com o líquido, o tempo do líquido ele tende a ser mais rápido, tá? Síndrome de má absorção. Qual outro fator que pode interferir? Ok, a taxa de esvaziamento gástrico afeta e muito qualquer medicamento. Por quê? Pois qualquer fator que acelere o esvaziamento gástrico aumenta a taxa de absorção. E claro, o efeito contrário também existe. Outro ponto também nas mulheres, o esvaziamento gástrico, ele é mais afetado pelos efeitos do estrogênio. A dipirona que fez efeito comigo em 30 minutos em comprimido, com uma outra pessoa de mais idade que dela demorou 50 minutos. Aí ela vai dizer que o produto não funciona. Não é. Só esses fatores, né, que influenciam. São variáveis. Vocês conseguem ver, isso é um pouco, tá, gente? É um pouco dos fatores, porque se for colocar e explicar um a um detalhadamente, vai ser muito longo o vídeo. Mas agora, vamos lá naquele dado que eu falei da quantidade de genéricos que foram aprovados e não. Desde o ano de 2000 até 2019, tá? 5.723 medicamentos genéricos foram registrados. Desses, 2.398 registros foram cancelados. 3.325, né? Medicamentos que ficaram em mercado. Agora, poxa, mas por qual motivo que ele não foi cancelado? Diversos. Eu não consegui acesso, mas imaginemos os testes que nós citamos. Às vezes o teste que o laboratório disse que faria efeito em tanto tempo, não fez. Às vezes, quando foi feita em relação à análise da qualidade do material, não foi tão boa quanto de diferença. Então a própria Anvisa, ela regula isso constantemente. No tanto que você vê em relação a alguns períodos, né? Agora, vamos colocar, período 2023, aqui no Espírito Santo, né? Um determinado laboratório foi suspenso na produção de certos produtos, ter encontrado irregularidades. Então foram suspensos os lotes. Então isso tudo interfere. Imagina só, você ter ali um produto e tem com frequência a fiscalização. E aí cada fiscalização eles vão pedir amostras, vão pedir análises para laboratórios. E quando encontrado isso, as incompatibilidades, eles retiram o produto do mercado. Você quer ver um exemplo claro? A losartana, que foram retirados alguns. Não é que o losartana em si, o princípio ativo em si, causa mal ou dano. Não. Mas que em determinados laboratórios, em análises que foram feitas recorrentes, né, que elas são periódicas, foram encontradas, às vezes, falha ou contaminação, tá, de outro medicamento, de outra substância, dentro da produção do medicamento da losartana. Isso contamina a fórmula, isso contamina o produto, podendo gerar até danos à população, à sociedade. Então, nesses que forem identificadas essas falhas, seja elas quais forem, são retirados. Eles registram os lotes que foram contaminados por laboratórios, eles conseguem avaliar e eles emitem a nota a público para que eles possam retirar esses produtos, impedindo assim os danos à população,
enfim, a todos nós, né? Então, isso demonstra a eficácia e a qualidade que a Anvisa preza para qualquer medicamento. E principalmente pelos genéricos, né? Eles prezam muito pela confiabilidade, pela segurança que o próprio SUS utiliza. Isso é protocolo interno, até mesmo questão de preço. O próprio SUS tem genéricos. Embora muitas das vezes nós que damos entrada no SUS não percebemos, né, o medicamento, mas quem está lá dentro, os farmacêuticos, a equipe de enfermagem, que tem acesso ao medicamento, eles sabem. E a maior parte, quando possível, são de produtos genéricos. Porque muitas das vezes são fórmulas que precisam para atendimento e que não existem genéricos. Então eles trabalham com de referência. Você vai ver que são medicamentos de alto custo. O governo paga, né? Em relação ao do SUS, isso é pacote. E inclusive você for reparar, se você pegar uma receita de um atendimento do público para o particular, você vai ver muitas das vezes o seguinte: no público, você não vai ver, exemplo, Tilenol na prescrição. Você vai encontrar paracetamol. Você não vai encontrar o Novalgina na prescrição, você vai encontrar dipirona. Porque o protocolo do SUS, a prescrição seja do prescritivo, seja do genérico. Mas quando você vai, exemplo, numa unidade que é particular, você já vai se deparar com nomes de referência. O prescritor, ele tem direito de colocar, ele é livre para isso, tá? Mas desde que na unidade pública, não, ele tem que seguir os protocolos, tá bom? Vamos ver então quais foram as vantagens, né, do genérico. Competitividade no mercado. Ele forçou aos medicamentos de referência, aos laboratórios de referência, a baixar os preços deles para que competissem com os genéricos. Então isso já teve uma vantagem para nós. Trouxe incentivo, né, e pesquisas. Tem pontos positivos e pontos negativos. Quem quer saber se esses são os pontos que eu posso trazer no futuro para nós? Coloca aí se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo. Quais são os próximos vídeos que você quer ver? Coloque aí que eu tento trazer. Mas a vantagem para nós ela é inquestionável. A população ganhou com isso. É mais acessível. O produto fica mais fácil para a gente ter a forma de comparação, a forma de pesquisa. Você pesquisar preço. Hoje você tem da farmácia do seu João, o produto custa R$10. O mesmo produto, a mesma marca, às vezes a farmácia da Maria, custa R$7. Poxa, mas a diferença é a margem de lucro de cada um, né? A forma como eles compraram, mas quem ganha é o público. Você pode estar pegando um produto mais barato, sendo ele da mesma marca, outras vezes não, mas só pelo fato de ter a taxa genérica, já é uma vantagem. Outro ponto também para você é se você já se adaptou com um determinado produto, com uma determinada marca, ok, ótimo, mantenha. E hoje você consegue um produto simples, digamos aí o ibuprofeno em gota, né? Você tem variedade de sabores. Por quê? Essa é a vantagem. Hoje você tem o próprio ibuprofeno com essa variedade. Então é positivo para nós, essa concorrência. Você traz aí com diversos sabores, com outras marcas, que antes você só teria com uma marca ou às vezes um sabor apenas. Hoje você tem vários. Eu tentei trazer para vocês da melhor forma, mais rápida, mas espero que você tenha chegado até o final e entendido um pouco mais. As próximas pessoas que vão chegar para você e te perguntar, você já vai conseguir saber de formar pelo menos o conceito, a segurança, a confiabilidade, tá bom? Então se inscreva no canal para que mais vídeos como esses apareçam, para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse é o nosso objetivo. Coloque aí, gente, os seus comentários. Agradeço vocês, até a próxima. Tchau, tchau.